Boa noite, senhor presidente, o secretário Horácio, todas as pessoas aqui presentes, vereadores e vereadoras. A gente teve num outro momento, secretário, na questão da CPI. E o que a gente vê, que diante de tudo isso não adianta muita explicação, porque o tribunal já constatou as irregularidades. E a gente falou no momento e o senhor disse que não tinha conhecimento. Mas já deve ter chegado ao conhecimento dos senhores as irregularidades. Uma das irregularidades, quando se fala no transporte escolar, pergunta-se o seguinte: por que se no 2013, 2012, se tinha 11.500 estudantes, e se baixou para 10.000 estudantes e o município perdeu um número bem razoável de estudantes, o número de rotas aumentaram, e o valor aumentou praticamente mais de 100%. Duplicou de 120%, mais ou menos isso. E só, simplesmente para conhecimento de todo mundo, os auditores do TCE escolheram 4 rotas aleatoriamente para fiscalizar. E nada menos que 3 dessas rotas, 3 de 41 rotas, apresentaram extensão inferior àquela prevista no edital. E nas medições que realizaram apenas nessas rotas regulares, constataram a existência de um superfaturamento de preço no valor de R$ 105.147,99. Quer dizer, isso é o tribunal, não somos nós que estamos dizendo, isso é o tribunal da denúncia que a gente fez em março de 2013, que a gente fez sobre isso. Na questão dos motoristas, a gente sabe que foi um contrato de 25 motoristas, e só constatou o Tribunal de Contas também, que só tinham 16, e um superfaturamento de 147 mil, e isso infringindo o princípio da economicidade, que a prefeitura teria que ter a preocupação. E o senhor, como secretário, que eu respeito muito, mas no caso como esse, eu não posso ver até que ponto vai o comprometimento de um secretário numa situação como essa. Porque a gente está previsto aqui, está sendo visto. A questão da licitação, partindo das licitações, todas de forma irregular. Não tem regularidade nenhuma nas licitações. Está aqui, no que diz, no sentido do nível de transporte de nível superior, partindo que já foi dada uma representação ao Ministério Público, que partindo da lei orgânica do município, do artigo 150, regulamentado pela lei 220, ele garante a gratuidade de transporte escolar, universitário e técnico de estudante, não pode participar de os estudantes não podiam participar de uma licitação. E essa licitação não podia ter tido a forma como foi feita. E foi feita uma licitação de uma forma errada, também superfaturada, também constatado pelo Tribunal de Contas, que aí está chegando essa questão. E, além do mais, como disse o vereador Zilde aqui, os transportes estão indo por carpina, porque não estão devidamente regulamentados. E quando a gente sabe que a Cadore é só uma capa, e quem está por trás é a lógica. É o Antônio da Lógica, porque eu também fiz essa denúncia ao senhor, lá no tribunal, lá no nível universitário, ali no Ministério Público, quando eu perguntei, qual o número de alunos, secretário? O senhor sabe o número de alunos? Não sei. Eu não tenho conhecimento. Quem é que faz essas matrículas, secretário? Não sei. Eu sei. Porque quem estava fazendo a matrícula dos Londres, quando eu fui lá e eu disse isso lá na hora, foi a dona da lógica. Fazendo a matrícula dos estudantes. Como é, sem critério nenhum. Quando o prefeito chegou para dizer que precisaria de critérios, que ele queria estabelecer critérios, o critério que tinha, a lei garante a gratuidade para todo mundo. O critério que tinha é estudar na faculdade, ter a faculdade em dia, ter tudo o nível técnico, tudo certinho, e que seria de 3 em 3 meses verificado isso, porque muita gente usa o ônibus já está para trabalhar, com a anuência do secretário do Antônio da Lógica, já que pega a gente de transporte pelo meio das estradas, que a gente não sabe nem quem é. Então, todas essas perguntas eu vou fazer. Se já chegou isso aqui, como é que vai ser explicado essa situação? O município de Goiânia vai explicar que infringiu o princípio da economicidade.
não se preocupou em momento nenhum em economizar em nada, e foi detectado superfaturamento. Além disso, também, a gente vê aqui que até que as pessoas que foram contratadas, que era para fiscalizar o ônibus, são pessoas inexistentes. Não existia. Se também já foi realmente resolvido esse assunto. Porque quem estava fiscalizando o próprio ônibus era uma pessoa que ele aqui não posso pegar agora no momento, está aqui por aqui, ele é uma pessoa que ele nem trabalha na prefeitura. Nem trabalhava na prefeitura. Ele tem uma parte de negócio de locação, locação não, de Facebook, uma página de Facebook lá fora. Então, para tudo isso que eu acho, secretário, é que tudo isso tem que passar pela mão do secretário e pelo prefeito. A gente não tem como descartar isso. E pelo conselho também. E pela responsabilidade do conselho que precisa averiguar isso. Que momento? O que é que o senhor tem para me dizer sobre essa situação do município, em cima do que o tribunal constatou, fora isso, todas as irregularidades que eu acredito que o senhor já tenha recebido? A gente precisa saber, com um custo como esse, e além do mais, ainda tem outra pergunta, estou dentro dos meus 10 minutos, a licitação do transporte do nível nível médio e fundamental, pagamento, a gente vê lá o recurso pelo Fundeb. Eu pedi informação sobre os royalties, veio pagamento do transporte escolar, pelo royalties, pagando duas verbas, pagando a mesma coisa. Como é que se explica isso e se tem alguma explicação? Que eu não entendi. O royalties paga aqui e o Fundeb paga lá. Quer dizer, ou pagamento em duplicidade, ou realmente em comum acordo, que eu não sei como é que se tem esse procedimento, que aí o senhor vai saber explicar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Quer dizer, tem muita coisa para se fazer. Aí como é que se pode também cobrar dos estudantes do nível universitário os 65, se não houve nenhuma licitação que viesse justamente a caber naquela licitação que contempla o público e o privado? Aonde está indo esses R$65? Para quem vai? Como é que se comprova? E como é que o estudante ele tem como garantia o seu transporte escolar diante da secretaria, já que a responsabilidade de todo o recebimento e não se tem recibo é de uma transportadora que não foi autorizada pela Câmara, porque uma taxa dessa teria que ser criada pela Câmara, uma parceria disso, não foi, está credenciada para resolver, que também é responsabilidade de uma Secretaria de Educação, que eu acho que em todo momento, o que ela tem que ver, que educação é investimento, não é gasto. Mas aqui está um gasto tão grande, que estão deixando as escolas aí acabando. Eu fui no Quacentenário, o horror que estava. O transporte escolar não é de qualidade. Essa Cadore que está prestando serviço aí, ela não contempla todas as normas do edital de licitação e foi escolhida de uma forma. Também eu quero saber como foi escolhida essa Cadore aí e a lógica para esse transporte todinho. É só isso para perguntar. Bom, sobre a questão do quantitativo de alunos, eu acho que eu já deixei claro aqui como é que funcionou o processo ali de matrículas. O decréscimo de matrículas da rede não tem nenhuma ligação direta com aumento ou diminuição de alunos transportados, tá certo? Porque você diversifica com alunos da rede e com alunos do Estado. A Prefeitura tem um convênio com o Governo do Estado referente à Lei 2.643 de 2009, né, para fazer esse repasse dos recursos. Quanto às irregularidades, possíveis irregularidades em licitações, eu não tenho competência aqui para analisar isso, não. Tá certo? Acho que o Ministério Público, os órgãos de controle estaduais, municipais também, compete a esses órgãos fazer a avaliação, a análise, tá certo? E apresentar. Isso não me compete de maneira alguma, eu não tenho condições de fazer análise de um processo licitatório do qual eu nem participei, eu não faço parte de comissão
de licitação municipal. Quanto à questão de matrícula, de inscrição de alunos, existe uma comissão que foi instituída por decreto municipal, certo? Que trata dessa situação, específica dessa situação. As dotações orçamentárias que são estabelecidas para os pagamentos de despesa do transporte, quando é da educação básica, você tem Fundeb 40 e recursos próprios. Na dotação de recursos próprios, pode ser colocado aí recurso dos royalties. Não tem problema nenhum. O repasse de recursos dos royalties vão para o tesouro do município e, portanto, fazem parte de recursos próprios. Do transporte universitário, todo ele é pago com recursos próprios. Tá certo? Então, você tem, na educação básica, recursos oriundos do PENAT, recursos próprios e Fundeb 40. Então, são esses três. Teve contratos em anos anteriores, como eu falei aqui, que apresentavam o salário à educação também. O salário à educação como fonte de pagamento desses recursos. Então, o acompanhamento dessas análises, das denúncias que estão sendo feitas, não compete à Secretaria de Educação, não. A Secretaria de Educação está, nesse momento, tentando regularizar a situação de 2011 e 2012, que as prestações de contas não tiveram o parecer do Conselho Municipal. Então, são situações que, inclusive, o município pode ficar impedido de receber recursos federais se essas prestações de contas, se não forem encaminhados os pareceres do Conselho Municipal aqui do Fundeb. Secretário, faltou responder. A denúncia do TCE, o senhor recebeu e você quer que diga que quando ela avalia, o pessoal técnico avalia do superfaturamento constatado, já realmente constatado, não adianta supor, porque está constatado aqui no nível técnico que existe um superfaturamento do transporte escolar, numa média de mais de 120%. O que é que o senhor me diz sobre isso? Essa pergunta eu quero responder. O procedimento a qualquer autuação do Tribunal de Contas do Estado, ele é feito com as respostas que são encaminhadas ao tribunal, referente à questão em tela. O que chegou solicitando esclarecimento, tudo isso foi devidamente esclarecido e respondido ao Tribunal de Contas do Estado. Tá certo? Agora, o Tribunal de Contas do Estado vai avaliar e vai se posicionar em termos da resposta, se é válida ou não, se ela vai validar a resposta que foi dada ou não. Eu não tenho aqui nenhuma competência para estar fazendo nenhum juízo de valor em relação se é ilegal ou é legal. O que foi feito de forma transparente, que estão aí os dados, os documentos, que estão todos à disposição para quem quiser analisar. Mas, secretário, eu estou dizendo que já foi constatado, já está aqui. Já está feito, já está dito. Não é uma denúncia por ser denunciado, não. Foi uma investigação e que se chegou a esse conhecimento do desvio só de 3 rotas de R$103 mil e de motorista de R$143 mil. E fora dos erros da licitação e das pessoas que estão fantasma no processo do transporte escolar. Aí, eu quero saber, o senhor tem conhecimento sobre isso? Tem no próprio procedimento do Tribunal de Contas, ele estabelece o prazo, o período para a resposta. Tá certo? Tudo isso já foi respondido. Por exemplo, só para ilustrar, nós recebemos o ofício 283/2015 do Ministério Público Federal, colocando a questão do inquérito civil em relação à prestação de conta de 2008.
Tá certo? Esse documento, ele chega para o prefeito da cidade e chega para o prefeito à época. Tá? E o prefeito da cidade, tanto o prefeito da cidade de hoje, quanto da época, vai responder a esse ofício, que eu acredito que já tenha sido respondido. Tá certo? Então, o procedimento é esse. Todo o prazo que foi dado pelo Tribunal de Contas com as questões que foram levantadas, todas elas foram respondidas devidamente e nós estamos aguardando oficialmente agora o tribunal. Quer dizer, em questão de resposta, não, vocês se defenderam dizendo que não existe isso. Não é responder que não existe, é responder apresentando os documentos e comprovando que não existe. Exatamente.